Deus. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobre outra parte, é ladrão e salteador. Porém, quem entrar pela porta das ovelhas, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. Enquanto tira fora as suas ovelhas, vai adiante deles, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aleluia, louvado seja Deus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Amém, irmãos? Podeis vos assentar, louvando e exaltando a Deus. Louvado seja o Senhor, que é fiel, que é poderoso, que é grande. O nosso Deus, ele tem um poder em suas mãos para fazer e desfazer aquilo que ele achar de melhor para os seus filhos. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus disse que ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde nosso irmão leu ali no Salmos 23, nós vemos o Senhor falando: eu sou, aleluia, ele é o bom pastor, aleluia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O bom pastor nesta noite está aqui, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Salvador do céu, o Salvador da terra, o Salvador da humanidade. Jesus deu seu único filho, nosso Deus deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para dar a vida por nós. Aleluia, Deus. Meus amados, queridos irmãos, a vida abundante e o tipo de nome do Senhor. E a Bíblia diz que há diferentes tipos de ovelhas em qualquer rebanho, assim como há diferentes tipos de obreiros no ministério. Tem ovelhas mancas, tem ovelhas que andam perfeitamente, tem ovelhas que ouvem a voz do seu bom pastor, mas tem aquela ovelha que às vezes ela se distancia, mas o bom pastor, Jesus Cristo, o Senhor do Senhor, ele vai lá e traz a sua ovelha para dentro do seu aprisco, para dentro da sua casa. Aleluia, louvado seja Deus. E quando o bom pastor, ele chama a sua ovelha, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Só ouve a voz do pastor quem é ovelha. Pode não atende a voz de pastor, porque pode dar cabeceada, e a ovelha abaixa a sua cabeça e acompanha o seu dono. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então, há 7 tipos de pessoas. Oh, glória, eu sinto a presença do Senhor nesta noite. Assim como há tipos de obreiros dentro da igreja, no ministério, cada tipo de ovelha requer cuidados específicos da parte do seu pastor ou dirigente. As ovelhas é vista, voz de quem não conhece a sua, e só vem para
Pai. Porque há tipos de ovelhas problemáticas dentro da casa. Há certos tipos de pessoas que é problemático dentro da casa. Aí diz assim: a ovelha boa não apresenta problemas para si. Olha só. Não apresenta problemas para si. Aleluia, glória a Deus. Então muitas pessoas trazem problemas para si mesmo, achando que está trazendo problemas somente para o seu pastor, para o nosso Deus. Mas não, o maior problema do problemático é ele achar que está trazendo problema para o próximo, mas ele está trazendo problema para si mesmo. Oh, glória a Deus. Nem para o seu pastor. Olha só, ela não traz problema nem para si, nem para o seu pastor. Porque muitos que são ele, às vezes ele quer trazer problema para si, pela que se diz ovelha de Cristo, mas na verdade são lobos disfarçados de ovelhas, que estão ali com pele de cordeiro, mas na face são lobos, são bodes. Aleluia, louvado seja Deus. E quer dar cabeçada, quer trazer problema, e quer que os outros resolvam o seu problema. Mas uma boa ovelha, irmão, não vai trazer problema para si. Ele vai para o Deus. Ela vai orar a Deus. Ela vai falar com o Senhor. Porque, olha só, na casa do Senhor, você na casa do bom pastor, você pode pastagem, é alimento. Que alimento? É a palavra. É a fonte de água viva. A palavra é o pão vivo que desceu do céu. A palavra é pão para os que creem em Deus, como diz lá no capítulo 6, aleluia, louvado seja Deus, versículo 22, que Jesus é o pão da vida para os que creem. E só está aqui nesta noite quem crê que Jesus é o pão da vida. Só glorifica ao Senhor quem crê que o Senhor é Senhor do Senhor. Ele é Rei dos Reis, o grande eu sou. Ele é o maior, Ele é santo, Ele é grande. Para morrer na cruz do Calvário, por amor à humanidade, mas a humanidade não tem prazer na presença do Deus, não valoriza a morte da cruz, a morte de Jesus, que morreu como cordeiro vivo por amor à igreja de Cristo. Oh, glória! Santo é o Senhor. A ovelha boa apenas requer do seu pastor dirigente alimentação, proteção, cuidado, contato e administração. Que uma ovelha boa só quer isso, irmão, do seu pastor. Olha só, quer o que? Proteção. Que seja protegido do que? Dos carrapatos. Que é os carrapatos? São inimigos que estão ali, ó, agrudando, querendo sugar as ovelhas de Cristo. Porque quando o bom pastor ele vai ali no curral, as suas ovelhas estão ali com aquelas coisinhas, ele vai tirando, ele pega o seu casco e ele a limpa, ele tem um cuidado. Assim, olha só, mas Jesus está comparando com o ser humano, com o animal? Não. Aqui tem as ovelhas e tem as ovelhas de Cristo. E nós somos as ovelhas de Cristo. Aí diz assim, olha, a ovelha problemática ela é vista em Ezequiel capítulo 34, onde se apresenta 7 tipos de ovelhas problemáticas
na mesma situação. Aí, primeira, a ovelha fraca. Quem é a ovelha fraca? Qual é a ovelha fraca? Qual é os sinais da ovelha fraca? Que é lá no versículo 4, que é onde diz assim, olha só: são os débios espirituais, sem forças para resistir, sem força para lutar, sem forças para vencer. São crentes sempre infiéis, aborrecem-se por tudo, são carnais, conforme 1 Coríntios capítulo 3. Pessoas, ela reclama de tudo, ela não tem força para buscar, ela não tem força para caminhar com as suas próprias pernas, ela não tem força de dobrar o seu joelho e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, ó meu bom pastor, vem me ajudar, venha me socorrer, ó Senhor, me livra do mal. Essa é a ovelha fraca, ela não consegue, e ela quer levar sempre problemas, e ela nunca consegue selecionar, resolver os seus problemas, sabendo ela que o maior problema é ela mesma, e quer colocar o problema, trazer o seu problema para os outros. Porque olha só, irmãos, a ovelha fraca, ela acha fraqueza nos outros, e às vezes aquele que ela acha que é fraco não é fraco, porque muitas das vezes uma ovelha fraca, ela vai caçar falha em pessoas, vai dizer assim: ó, fulano está no pecado, fulano está no erro. Irmão, quem não está no pecado, quem não erra, quem não falha, irmãos? Porque olha só, eu não sou contra disciplina na igreja. A igreja de Cristo tem que ter disciplina, sim, mas a maior disciplina é a consciência, o ser humano se conscientizar do seu pecado, porque a Bíblia Sagrada vai dizer lá em Coríntios, na palavra da ceia 11:28, diz que a Bíblia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Deus não vai condenar ninguém por causa do pecado, Deus condenará aqueles que não se arrependem dos seus pecados e deixa, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Oh, glória a Deus. Porque, irmãos, olha só, nós vemos casos, Davi, por exemplo. Davi, ele pecou 2 vezes. Davi cometeu o pecado de adultério e cometeu o pecado de homicídio. 2 pecados, irmão. O primeiro pecado, ele matou o seu soldado, matou o soldado para ficar com a mulher do soldado. Cometeu o primeiro pecado, o homicídio, para que viesse adulterar com a mulher. Mas Deus, a espada de Deus não saiu da casa de Davi. A espada de Deus continuou, mas Deus não tirou o trono, Deus não tirou o reinado. Porque, olha só, Deus, as consequências vai vir. O pecado tem suas consequências. Porque quem pune, irmãos, o homem pune de forma diferente. O homem pune condenando. Nosso Deus não pune condenando. O nosso Deus pune para que nós venhamos ter melhora, venhamos melhorar os vossos caminhos. Nós não viemos julgar os nossos próximos. A mulher adulta, ela adulterou, pecou contra Deus, pecou contra o Pai, pecou contra a lei. Mas olha só, pega aquele fariseu, pega aquela mulher e vai levar para executar, para apedrejar. Tem gente que diz assim: eles levaram ela até Jesus. Não, Jesus não levaram ela até Jesus. Eles iam a caminho do lugar onde eles iam executar ela com pedradas. Mas no meio do caminho, no Evangelho de João, capítulo 8, encontra Jesus no meio do caminho, agachado, escrevendo no chão, talvez a minha história, a história daquela mulher, a história da humanidade. Aí ele diz assim: mestre, essa mulher foi pega no ato adulterando. São ovelhas fracas, que só vê o pecado do seu próximo. São ovelhas fracas, que não tem força de buscar, não tem amor no coração, não tem amor com o próximo, só sabe condenar. Essa é uma ovelha fraca. Aí Jesus disse assim: mãe, eu sei a lei de Moisés, eu conheço a lei de Moisés, eu conheço
Eu não vim para abolir a lei, eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir a lei. Mas eu pergunto para vós: quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Ou seja, nenhum atirou, irmãos. Começaram a soltar a pedra de um por um. Um talvez a pé do orgulho, outro talvez a pé do engano, talvez a pé da falsidade, talvez até o que tinha adulterado junto com ela estava lá. Mas por que eles não condenaram ele? Porque quando o diabo, o inimigo, ele tem o propósito de condenar um, irmãos, é só um. Porque nós temos hoje um tipo de ovelhas fracas, que ela consegue ver fraqueza em todo mundo, mas ela não fraqueza. Ela consegue ver pecado em todo mundo, mas ela não consegue ver pecado em si. Ai, muita gente, olha só, tem gente que é assim, ó. Fulano está no adultério, cicrano está pecando, cicrano bebeu, cicrano se prostituiu, cicrano mentiu, cicrano roubou. Mas às vezes ele está dentro da igreja também no mesmo pecado, está também no adultério, vive amigado, vive na prostituição e ainda está assumindo cargos dentro da igreja, assumindo posição, e ele não consegue ver posição errada nele, só vê no seu próximo. Isso se chama ovelhas fracas. E são 7 tipos. Segundo, a ovelha doente. Primeiro, a ovelha fraca. Segundo, a ovelha doente. Quais são as ovelhas doentes? São os acamados espirituais. Porque tem pessoas que estão acamadas espiritual. Olha qual a diferença da pessoa estar acamada fisicamente. A pessoa que está doente fisicamente, fica acamada ali, por poucos dias, está de volta. Ao tomar o remédio, a medicação direito, vai estar de volta às atividades, fica bem. Agora, o acamado espiritual é aquele que não tem mais força para vir para a casa do Senhor. Quando você convida alguém, vamos para a casa do Senhor, o salmista diz: alegrei-me quando alguém me dissermos, vamos à casa do Senhor. Mas quando alguém não quer ir à casa do Senhor, esse está doente espiritual, está acamado espiritual. Essas são pessoas doentes espiritual, são acamados. O termo original indica um estado doentio crônico espiritual. E o terceiro é a ovelha quebrada, que são os mutilados espirituais, com feridas abertas, aleijados espirituais, acidentados espirituais. Porque uma ovelha com a ferida aberta, irmão, é um perigo. Porque qualquer coisinha, se você triscar, eu não aguento mais, eu vou desistir. É quando você vê uma ovelha correndo de um lado para o outro, sem direção, sem rumo, sem sentido. É uma ovelha ferida, está com ferida aberta. Ela precisa de estar no aprisco, de um aprisco, para ser tratado, ser colocado o remédio. E o remédio, o mercúrio, é a palavra, é a presença do Espírito Santo, é a chama do Espírito Santo de Deus, é o fogo de Deus para queimar o mal. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu não quero aquela igreja adoradores aos pés da cruz, porque aquele pastor é rígido demais, prega tudo demais. Duro, irmãos. Vai ser no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar e nós dizer: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor diz assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque lá no lago do fogo ardente é um lugar de pessoas que não quiseram ser tratadas como ovelha. Oh, glória a Deus. Aí a quarta é a ovelha desgarrada. São os que deixam o caminho do Senhor, que são conhecidos como os desviados. Uma pessoa que sai da presença de Deus, que se desvia do caminho, ele tem raiva que chama ele de desviado. Desviado é o diabo. Não, irmãos, não é só o diabo não. O diabo, ele mostra o caminho para a pessoa se desviar do caminho da verdade. O diabo só mostra o caminho errado para a pessoa se desviar do caminho certo, para se desviar para o caminho errado. Essas são as pessoas que estão desviadas da presença de Deus. O que mais tem, irmãos? É pessoa desviada. O filho pródigo estava desviado. O filho pródigo, mas só que o pai não foi atrás do filho pródigo.
O filho pródigo, se ele quisesse que voltasse para a casa do pai, porque na casa do pai tinha fartura, na casa do pai tinha bonança, na casa do pai tinha alimentação, na casa do pai tinha cuidado, e ele saiu da casa do pai, se desviou. Então nós não devemos sair da casa do pai. E aqui tem a ovelha perdida, que é a diferença de ovelha desgarrada, desviada, e a ovelha perdida. Porque a ovelha, quando ela se perde, quando o bom pastor encontra, ela vem e ela fica no meio das outras ovelhas, e ela consegue ficar, porque ela estava perdida, mas ela foi achada. Mas agora a ovelha desviada, ela não quer voltar, ela não quer mais estar no meio das outras, porque ela se sente insegura, se sente inconfortável, aí começa a procurar problema no e outro. A ovelha desviada, eu saí, olha só, eu ainda não vi alguém que se desviou da casa do pai para sair, se desviar e dizer assim: olha, eu saí da igreja, não foi por causa do pastor não, eu saí da igreja, não foi por causa do evangelista não, eu saí da igreja, não foi por causa do conjunto não, eu saí da igreja por causa que eu não fiz compromisso com a verdade, eu saí da igreja porque eu falei a verdade. Eu ainda não vivo ainda dizer assim, irmão, eu saí da igreja porque eu não aguentei, eu não quis compromisso com a verdade. Só sai pondo culpa nos outros, e o alvo principal da culpa é o pastor. Culto de libertação e salvação. Não tem libertação se antes nós não ser salvos, libertos pela palavra, porque libertação começa pela palavra, porque a palavra de Deus vai se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se liberta é a verdade, é a palavra do poderoso Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Oh glória! Aí a sexta, a ovelha gorda. Eita, a ovelha gorda, pastor, que negócio é esse? Ovelha gorda? Que tipo de ovelha é essa? Lá no versículo 16, a ovelha gorda, ela aparece uma vez, mas não é. São os crentes autossuficientes espirituais, de nada necessita, nem podem tudo. Ovelha gorda, a custa de quê? Ou seja, aquela ovelha gorda é aquela que acha que nunca precisa de ninguém, ela acha que ela nunca precisa de Deus, ela acha que nunca precisa de ninguém, porque ela se acha já sadia o suficiente, ela já se acha que está ali com a palavra o suficiente, ela já acha que conhece e não conhece. A custa de que é isso? Aí a ovelha forte, a ovelha forte, ela parece uma ovelha boa, mas também não o é. São os violentos, os truculentos, os atacantes, os durões, os provocadores, porque tem gente que é duro, tem gente que é provocador. Por mais que você queira ensinar, ele ainda se acha durão, ele ainda provoca. Por quê? Porque são as ovelhas que se acham boa demais, se acha que sabe demais. Eu sou bom pregador. O bom pregador morreu na cruz do Calvário por nós. Eu sou bom pastor. O bom pastor morreu na cruz do Calvário por nós. Eu sou o que salva, eu curo, eu liberto. Quem cura, liberta, morreu na cruz de braços abertos pela humanidade. Mas a humanidade não reconheceu. A humanidade trocou Jesus por Barrabás. Preferiu que Barrabás fosse liberto e Jesus fosse crucificado. Esta é a humanidade que foi dado o seu único filho para morrer por ela. Troca Jesus pelo mundo, troca Jesus pelo trago de cigarro, troca Jesus por uma noite de prazer, troca Jesus por uma noite de balada, troca Jesus por uma noite de forrozinho, troca Jesus pela prostituição, pelo engano, pela mentira, pela avareza. Troca Jesus por tudo, irmão. Troca Jesus por um momento, mas por um momento vai perder Jesus da salvação. Então olha só, na verdade, eu vos digo
que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador. E quem é o ladrão salteador, irmãos? É o diabo, é o inimigo, porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão a matar e a destruir e a roubar, mas eu, Senhor, vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Jesus veio para que nós hoje nós tivéssemos essa vida de adorador, vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Nós iremos para lá, porque aqui a terra é só um preparo, aqui a terra é só um ensaio, aqui a terra é só uma escola, aqui a terra é só uma aprendizagem, aqui a terra é só um ensino, aqui a igreja é só um ensaio para como não vai ser lá no céu de glória. Aqui na igreja os corais vão lindo e todos se enchem da presença. Aqui na igreja o pastor prega a palavra e nós se enchem da presença. Aqui na igreja o evangelista toca e os irmãos se enchem da presença. Aqui na igreja o irmão é curado e a igreja se enche da presença. Aqui na igreja alguém é liberto e a igreja sente a presença. Mas lá no céu de glória toda a igreja vai cantar em um só coral: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, grande é o Senhor, maior é o Senhor, maior é o Senhor, general é o Senhor, Rei dos Reis é o Senhor. Esse é o meu Jesus, lá no céu de glória. Não entra esses 7 tipos de ovelhas problemáticas, só entra ovelhas que ela muitas vezes, olha só, a ovelhinha fraca, que é a ovelha de Cristo, mesmo que ela esteja fraquinha, mesmo que ela esteja pendente, ela vai assim, ó, ela vai para a casa do Pai, ela vai se arrastando, mas ela vai para a casa do Pai, ela vai se arrastando, mas ela vai para a casa do Pai, ela não quer estar longe da casa do Pai. A ovelha que obedece, aleluia, louvado seja o Senhor. A ovelha que teme, que obedece a palavra de Deus, irmão, ela não está preocupada com alguém que está pecando do lado. A ovelha que obedece a palavra, ela não está preocupada se alguém cair do lado, ela ajuda a levantar. A ovelha que obedece, ela não está preocupada se alguém está amando ela ou não está amando, ela está amando o próximo. A ovelha que obedece a Cristo, ela não está preocupada com muita pessoa ou com pouca pessoa. A ovelha que obedece, ela está na presença do Senhor. Pode o mundo estar caindo de ponta cabeça, mas a ovelha de Cristo que obedece, ela anda pela palavra, ela não enjoa desta palavra, ela não enjoa desta pastagem, ela não enjoa desse alimento espiritual. A presença do Pai está nesse lugar. O Senhor irá enviar ovelhas, e ovelhas que obedecem. Eu estava orando com Deus, falando com Deus, falando com o pastor. Ó Senhor Deus, ó Deus fiel, envia, Senhor. Eu não aceito mais, Pai. Nós temos 4 cadeiras no altar, Senhor. Envia, Senhor, envia. Aí o Senhor envia, mas também tem as consequências, tem o preço, tem as calúnias, tem os levantes das ovelhas doentes espirituais, tem as críticas das ovelhas que não é ovelha de Cristo, tem as críticas dos que não têm compromisso com a verdade. Mas o Senhor poderoso, por esta mesma porta, que saiu ovelhas fracas, que não tem compromisso,
Ovelhas rebeldes que não têm compromisso, porque está à procura de qualquer outra coisa, menos de Deus. Porque quem está à procura de Deus, irmão, ele vai achar Deus até dentro do seu quarto, quando ele dobrar o joelho e ele falar com o Pai secreto. Ele vai sentir a presença. Porque o crente fraco, a ovelha fraca, a ovelha doente, ela chega, ela quer achar a espiritualidade de todo mundo, mas ela não caça nela também. Ela quer ver todos os crentes glorificando. A igreja está fria, mas fria é ela, porque ela é igreja. Aqui Deus não opera em templo construído por mão de homens. Deus opera na igreja, dentro do templo. O que é igreja? O que é templo? Templo é isto, é parede. A igreja é eu, a igreja é você. A igreja são todos nós juntos, reunidos no nome do Senhor, dentro do templo. Quando nós entramos dentro do templo para adorar a Deus, quando nós entramos dentro do templo como ovelha de Cristo, a presença de Cristo enche toda a casa. A presença de Cristo enche o nosso coração. A presença de Cristo nos enche dos dons espirituais. Porque o pastor, irmãos, tem que ter amor pelas ovelhas. Mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Que é ovelha? Ovelha. A palavra está falando de ovelhas, não está falando de bode. Bode não ouve. O bode, se você falar com o bode ali, for chamar o bode sai correndo, dando cabeçada, dando pinote, some. Agora a ovelha não. A ovelha, quando o seu bom pastor chama ela, as ovelhas vêm e o seguem. Eu estava indo ali para lá para o Povoado Pereira, eu fui ali pela vertente, para sair lá na cidade de Nossa Senhora Nazaré, Piauí. E sempre quando eu ando por ali, eu vejo pessoas ali que criam ovelhas e tangendo as suas ovelhas ali de moto. E as ovelhinhas tudo ali na frente, ali ó, caminhando, tudo na fileirinha. E vai tudo no caminho certinho. Porque a ovelha obedece o seu bom pastor. Agora, quando não é ovelha do seu rebanho, ela se distorce, ela se desencabeceia. Porque não é ovelha, é doente. Então, nesta noite, fique com esta palavra, medite nesta palavra. Nesta noite nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta palavra. E nós vamos estar de pé, orando, agradecendo a Deus.